Olá pessoal, que bom que estamos mais uma vez juntos para lermos a palavra de Deus. E hoje eu espero que esta palavra seja edificante e marcante na tua vida. Amém? Então vamos lá, abra a tua Bíblia e vamos ler mais um capítulo da palavra de Deus. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos, foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois, o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse:
Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e o teu povo. Que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Pessoal, Êxodo capítulo 8 mostra que Deus continua a demonstrar seu poder sobre o faraó e o Egito. Depois da primeira praga, onde as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, como vimos no capítulo anterior, ele envia mais pragas para convencer o faraó a libertar o povo de Israel. A segunda praga é a das rãs. Elas invadem o Egito em todos os lugares, até mesmo nas casas do faraó e de seus servos. Para cessar esta praga, Moisés clama a Deus e as rãs morrem. Entretanto, o faraó não se rende. Deus então envia a terceira praga, a dos piolhos. Os piolhos infestam toda a terra do Egito, e apesar de tentarem, os magos não conseguem imitar essa praga. No entanto, o faraó permanece teimoso, e Deus então envia a quarta praga, a das moscas. Deus deseja com tudo isso que Faraó reconheça seu poder e liberte o povo de Israel. Ele está ensinando aqui uma lição sobre sua soberania e justiça. Essa história nos ensina que a teimosia e a resistência às advertências de Deus têm consequências. Devemos estar atentos aos sinais e à vontade de Deus em nossas vidas, evitando ser obstinados e rebeldes, como o faraó foi com relação à vontade de Deus. Lembre-se, podemos confiar na justiça de Deus, sabendo que Ele age para corrigir o mal e cumprir seus propósitos. Ele nos chama a obedecer e a reconhecer sua autoridade, encontrando paz e bênçãos ao simplesmente seguir seu caminho e seus desígnios. Creia nisso. É isso aí, amados. Hoje conseguimos ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Eu espero que esta palavra tenha impactado sua vida e que esse impacto gere transformação, não apenas na sua vida, mas também na tua família. E eu espero de todo o coração que você esteja comigo amanhã para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus. Ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.